Bem, galerinha, nossa aula de hoje seria a correção da página 77 e parte da 78 aí no caso, porque a gente dividiria essa correção em duas lives aí, como previsto e programado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou projetar minha tela para vocês, a gente vai ver o livro e vai acompanhar essa correção aí dessas páginas. É o tempinho que vocês têm para estar pegando o material de vocês aí para poder estar acompanhando essa correção. Ok? Aqui eu tenho a página 76, porque eu tenho que começar da página 76 por conta do texto que tem aqui, né? Eu preciso ler esse texto para poder responder as demais perguntas aí que vem depois. Então, a gente começa lá. A gente vê, o livro está trabalhando um pouco a parte da ortografia, ou seja, nós estamos trabalhando aí nas últimas semanas, né? Tanto que é a parte 2 agora, a ortografia da letra S. Parte 2. Eu tenho uma interpretação de texto e vai trabalhar junto aí essa parte ortográfica com vocês. Estão todos preparados? Na página 76, está da seguinte forma o texto aqui. Emprego da letra S, parte 2. Leia o texto. Entendendo, vou ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais aqui, para a gente poder visualizar no computador melhor. Entendendo a realeza britânica. Mais um pouquinho, aumentar. Agora eu consigo enxergar. Entendendo a Realeza Britânica, publicado em julho 27 de 2017, às 2h52, por Cristina Félix. Uma das realezas mais conhecidas é a britânica. O príncipe Charles, filho da rainha Elizabeth II, é o primeiro na linha de sucessão ao trono britânico, seguido por seu filho, o príncipe William. Ao casar-se com o príncipe William, Catherine não recebeu o título de princesa porque não nasceu dentro da realeza. Ela ganhou o título de Sua Alteza Real, a Duquesa de Cambridge. Ganhou esse título após seu marido ter recebido o título de Duque de Cambridge, de sua avó, a rainha, na manhã do seu casamento. Esse título está... Vamos passar um pouquinho aqui. Este título está relacionado com a cidade universitária de Cambridge, que é um dos principais símbolos de prestígio da Grã-Bretanha. O Ducado de Cambridge vem desde os tempos medievais e há 300 anos está ligado à monarquia. Estes são os títulos dentro da nobreza: rei, rainha. O monarca maior na Inglaterra, a rainha Elizabeth, foi merecedora por hierarquia e seu marido, o príncipe Philip, é o duque de Edinburgh. Que é isso? Duque e duquesa. Criado em 1337, este título significa líder, derivado da palavra francesa dux. São os membros da nobreza, logo abaixo dos reis e rainhas. A esposa de um duque é chamada de duquesa. Seus filhos são conhecidos como lord ou lady. Seguindo a tradição, o filho mais velho recebe um título menor. Marquês e marquesa. Na nobreza inglesa, o marquês está abaixo do duque. São chamados de Vossa Senhoria. Além do uso formal do seu título, o casal também pode ser chamado de senhor e senhorita, senhora, perdão. Seus filhos são chamados de Sir e Lady, barão e baronesa. Eles estão logo abaixo dos viscondes,
representam os homens que demonstraram sua lealdade, especialmente nos serviços militares. São tratados como barão ou baronesa e seus filhos como Mister ou Miss. Acho que é assim. E não possuem nenhum título. Então, aí, né, o texto é meio que informativo aí, mas está cheio de palavras escritas com S ou com Z aí no caso, né? Que é a real dúvida de muitas pessoas que escrevem aí, de saber se a palavra se escreve com S ou com Z, por ter o fonema, por ter o som igual aí em determinadas palavras. E a gente tem algumas regrinhas aqui que fala sobre a questão da utilização desse S e desse Z aí no caso, mais preciso do S, né? Observe as palavras nobreza e realeza nessas frases. Os nobres respeitam a tradição para não perder sua realeza. Ou seja, nobres com S e realeza com Z, pelo menos é o que eu estou percebendo aqui. A figura do leão representa força, poder e realeza. A capacidade de perdoar é um sinal da nobreza humana. Os amigos certamente reconhecerão a nobreza de seus atos. Discuta com os colegas e o professor. Letra A. Nas frases, as palavras nobreza e realeza têm sentido concreto ou abstrato? E aí, a palavra nobreza e realeza estão mostrando dentro dessas frases o sentido de um substantivo concreto, de algo que tem existência própria, ou um substantivo abstrato que está mais para o lado da característica, né, aí propriamente dita, do que algo concreto. E aí, eu vou dizer, eu, Camila, eu acredito que da forma com que está inserida aqui dentro dessas frases, tem um sentido abstrato, porque é como se estivesse caracterizando cada nobre, cada realeza e cada ser humano com essa característica, porque ele fala aqui a todo momento, né, dos títulos que eles recebem, né? Que são títulos nobres, são títulos de nobreza, são títulos referentes à realeza. Então, são características que dão a esses seres aí por conta da família que eles nasceram, entendeu? De que família vem, porque lá isso é muito importante, né? Então, respondendo a um A para vocês, tem sentido abstrato, pois se referem a valores humanos, títulos humanos, dentro de uma família, ok? Letra B. No texto lido, essas palavras têm sentido concreto ou sentido abstrato? Justifique sua resposta explicando o sentido de cada uma delas. Então, olha só, a gente viu aqui dentro dessas frases aqui. Agora está perguntando para vocês dentro desse texto aqui que a gente acabou de ler, ok? Então, dentro do texto aqui, quando ele fala lá no início que a realeza mais conhecida é a britânica, né, por conta aí, né, do que é passado de pai para filho, de avô para neto, né, ou de quem casou com quem tem esse título aí. Está perguntando dessa forma em relação ao texto, e o texto fala dessa forma aí, né? É como se fosse como se o William não fosse o William, né? Ele é o príncipe,
né? Então, o príncipe, ele deixa de ter esse nome William, né? Parece aí, né? Deixa de ter esse nome William aí para ter o nome príncipe. Tanto que ela, como é que é o nome dela? Elizabeth, né? Ela não, é como se ela não tivesse mais esse nome e ela fosse a rainha, né? Ela é a rainha aí da Inglaterra. Então, assim, a gente observa dentro do texto que seria como se fosse um substantivo concreto, é como se estivesse substituindo aí, né, o nome dessas pessoas aí, né? Aí a letra B, vamos responder aí a letra B. Tem sentido concreto, vírgula, pois se referem, tem sentido concreto, pois se referem ao conjunto de nobres de uma família, muito parecido com a anterior, né? Porém, são em textos diferentes aí, né? Quando ele fala aqui, ó, perder a sua realeza dentro desse texto, né? O poder e a realeza, aí a nobreza humana, ou seja, é algo que o ser humano tem, né? Em um substantivo abstrato. A gente viu aí, né? Em classes de palavras, em anos anteriores, que o substantivo abstrato ele é dependente de um outro ser para ter existência, né? E aqui na letra B é como se eu trocasse o nome da pessoa pelo título que ela recebe. Por isso que a gente diz que é concreto aí no caso. Aí, repetindo a resposta da letra B. Tem sentido concreto, pois se referem ao conjunto de nobres, ou dos nobres, né? De uma família. Nesse caso aqui, né, a família real aí da Inglaterra, né? Que é a mais específica aí em relação ao texto. Número 2 aí da página 77. O texto explica a origem e o significado de seus títulos da nobreza da Inglaterra. Segundo a explicação do texto, por que Catherine, ao se casar com o príncipe William, não recebeu o título de princesa? Porque ela não nasceu na família real. Lembra lá? Então eu já estou respondendo a primeira, porque ela não nasceu na família real. Aí a segunda pergunta dentro da 2. Qual foi o título que ela recebeu? Recebeu o título de duquesa, que é o que fala aqui lá no início da página 77. Recebeu o título de duquesa. Então aí eu tenho como resposta da 2, porque Catherine não nasceu na família real, ponto. Ou recebeu o título de duquesa. Ok? Aí a gente vai seguir um pouquinho mais adiante, que é a número 3 da página 78, para finalizar com ela, porque a página 79 vai ficar para a nossa próxima aula, ok? Porque aí a gente vai estudar, galerinha, essa parte aqui, ó, das regras. E aí vocês vão tirar suas dúvidas aí, tá bom? Essa parte da ortografia. Observe as seguintes palavras extraídas do texto: realeza, nobreza, princesa, alteza, duquesa, francesa, inglesa, marquesa e baronesa. Letra A. Quais palavras são originariamente substantivos abstratos? Ora, a gente viu lá atrás algumas palavras que estão aqui, consideradas substantivos abstratos. Lembrando que, foi o que eu acabei de falar para vocês, substantivo abstrato é tudo aquilo que é considerado como se fossem características. Nesse caso mais específico, é o nome dos títulos que eles recebem, né, lá dentro do texto que falam, e, e o substantivo abstrato nada mais é do que toda aquela palavra que, para ter existência, necessita de um ser. Por exemplo, amor é um substantivo abstrato. Quem sente o amor? O ser humano, no caso aí. Então, não existe a palavra amor, como se fosse casa, por exemplo, para ser um substantivo concreto. Entendeu? O amor é um sentimento. Por isso é um substantivo abstrato, né? Aí eu tenho aí em relação à letra A, eu tenho a realeza, eu tenho a nobreza e eu tenho ainda
Alteza. Alteza, isso. Alteza ali, considerados lá dentro do texto substantivos abstratos, que são as palavras extraídas do texto aqui. Letra B. Quais são originariamente substantivos concretos? A que eles se referem? Então, eu tenho dentro desse quadrado aqui alguns substantivos concretos, como princesa, duquesa, marquesa, baronesa, e todas elas se referem a títulos de nobreza. São títulos da nobreza. Tudo que se refere à nobreza, por ser nobre ali, seriam realeza, nobreza e alteza, os substantivos abstratos. Mas aquelas que se referem aos títulos de nobreza, que são esses títulos aqui, realeza, nobreza e alteza, são quem recebem esses títulos. Não sei se eu estou conseguindo ser clara. Quem recebe esses títulos que são substantivos abstratos? Quem recebe o título de realeza, de nobreza e de alteza? Vão ser os substantivos concretos. Quem recebe esses títulos? É a princesa, é a duquesa, é a marquesa, é a baronesa, que recebem esses títulos. Por isso que são considerados concretos. São pessoas concretas. E os títulos que elas recebem, que é realeza, nobreza e alteza, aí são substantivos abstratos. Então, a letra B ficou da seguinte forma: princesa, duquesa, marquesa, baronesa. Aí vem a minha segunda resposta referente à letra B, né? Todas se referem a títulos de nobreza. Ok? E dentro desse quadro, olha a pergunta da letra C. Quais são as palavras aqui dentro desse quadro que são consideradas adjetivos, realmente características? Eu tenho aí como adjetivos pátrios, inclusive, que seriam francesa e inglesa. São adjetivos pátrios, ok? Então, letra C, francesa e inglesa. Letra D. Você estudou no capítulo anterior das classes, aqui algumas das palavras acima pertencem. Algumas classes gramaticais, substantivo, adjetivo, pronome, advérbio, preposição, conjunção, isso aí. Ele está querendo dizer que você teve estudo de algumas dessas classes gramaticais. Qual é ela? O que a gente estudou há pouco tempo atrás aí, né? Que estaria entrando dentro dessas classes aqui? A própria letra C já responde. A classe dos adjetivos, que é a classe que dá característica. Entendeu? Então, letra D, primeira resposta aí, que é o qual é ela? A classe de adjetivos. Aí vem a minha segunda pergunta aí da letra D. Que regra ortográfica está presente na grafia dessas palavras? As palavras que a gente está vendo lá em cima, ó, que tem a terminação es, esa, é isso? É es e esa, aí no caso, né? Mais preciso aqui que tem acontecido muito do esa, não é? A regra aí do sufixo, que é o final da palavra, não é? Porque essas palavras, gente, elas são palavras derivadas. Como assim derivadas, professora? Se a gente voltar lá no texto, a gente vai perceber que elas se originam, elas vêm de outras palavras. Por exemplo, inglesa vem do inglês, francesa vem do francês, duquesa vem. Duquesa? Não, marquesa vem do marquês, ok? Princesa vem de príncipe, nobreza vem de nobre, realeza, né? E assim vai. Só que ele está perguntando aí referente às palavras que a gente respondeu na letra C. Eu só estou dizendo que todas essas palavras dentro desse quadro aqui, elas são palavras derivadas, vieram de outras palavras. Mas dentro da letra D, né? Que eu falei aí que é da classe dos adjetivos,
que é o que acontece na letra C, ele está perguntando aqui que regra ortográfica está presente na grafia dessas palavras que a gente respondeu na letra C, francesa e inglesa. Que regra eu tenho para dizer que tanto francesa quanto inglesa, elas terminam com a letra S, por quê? Por que eu utilizei em francesa o S se francesa tem som de Z? Inglesa também tem som de Z, porque são palavras derivadas. Inglês termina com S, francês termina com S. Então, uma das regras que a gente vai observar aqui, né, propriamente dita, tá até aqui, na verdade, né, eu vou observar dentro dessas regras que eu tenho palavras derivadas de outras que já possuem esse S. E que, por isso, a minha palavra derivada também vai ser com S, né? Se marquês termina com S, marquesa também vai ser com S. Se inglês termina com S, inglesa também vai ser a letra S. E assim vai acontecer com francês e francesa. Mas vamos, né, direcionar a resposta aí. A primeira a gente já respondeu, dentro da letra D, a classe dos adjetivos. Ponto. A minha segunda resposta seria a regra do uso do sufixo S, sufixo é final, tá, gente? A regra do uso do sufixo es, perdão, do sufixo es e esa com S, es com Z e esa com S, indicam a origem da palavra. Como acontece em francesa e inglesa. Ok? A regra do uso do sufixo S em es e esa, com S, indicam a origem, como acontece em francesa, inglesa, francês, francesa, inglês, inglesa. Ok? E para finalizar, eu tenho aqui a letra E. Com base nas respostas dos itens anteriores, infira uma regra, escreva, diga, né? Uma regra de uso de S ou Z no final das demais palavras aí. Então, olha só, eu tenho que dizer uma regra, né, para as outras palavras aqui em relação à utilização do S ou em relação à utilização do Z. Eu posso escolher uma. Essa de cima que a gente colocou já é uma das regras, se a gente for analisar aí, né? Mas aí, o que eu acho? Eu acho que a gente poderia colocar aqui em relação ao Z, já que a gente colocou em relação ao S em cima, ok? E dê outros exemplos. Aí a gente dá outros exemplos aí de palavras também, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, uma das regras que está até escrita aqui embaixo para vocês. Olha aqui, ó. As palavras nobreza, realeza e alteza, por exemplo, são originariamente substantivos abstratos, formados a partir de substantivos com acréscimo do sufixo esa. Veja, nobre, nobreza, real, realeza, alto, alteza. Ou seja, toda vez que eu tiver esses substantivos abstratos aqui, né, como diz aqui, eu vou utilizar essa terminação esa, que é com Z, quando for substantivo abstrato. Ok? Mas aí vamos lá recapitular o que a gente poderia colocar como resposta. Essa é só para mostrar para vocês que poderia ser uma resposta aí no caso, ok? Mas aí vamos lá. Emprega-se Z em substantivos abstratos, emprega-se Z em substantivos abstratos
terminados em esa, com Z, ok? Emprega-se Z em substantivos abstratos terminados em esa. IS, vamos colocar, né? IS em substantivos concretos relativos a títulos de nobreza concretos relativos a títulos de nobreza terminados em esa, com S. Esse esa agora, porque a gente está falando da letra S, ok? Outros exemplos que eu posso colocar aí. Beleza, para poder dar o exemplo aí, né? O terminado com Z, beleza, delicadeza, são substantivos abstratos aí, né? Que requer, que mostra também, querendo ou não, uma característica, por isso que é abstrato também. E como eu coloquei lá na regra anterior agora, em relação aos substantivos abstratos, que podem estar aí relacionado à característica, diz a regra que essas palavras terminam com a letra Z, né? Utiliza-se a letra Z e não a letra S. Aí agora a gente tem que colocar um exemplozinho aí. Tá, era só para escolher se era com S ou com Z. Então a gente já colocou aí. Aí eu tenho magreza, moleza, beleza, eu falei, né? Então eu coloquei o exemplo aí em relação à letra Z. Era para você escolher Z ou S. Aí eu acabei falando os dois, né? Desculpa. Mas de qualquer forma, tudo bem. Tá respondido aí? Perdeu alguma coisa? Volta, assiste de novo, né? Tenta entender, guardando as dúvidas aí, porque na nossa próxima live a gente vai estudar isso aqui, ó. Essas regrinhas aí que eu acabei explicando um pouquinho sobre elas aí. Tudo bem, galerinha? Aí, por motivo de força maior, né? Eu gravei essa aula para vocês aí e espero que vocês tenham entendido aí essa interpretação com um pouco de ortografia aí, ok? E na próxima aula, estudo realmente da parte 2 da ortografia, da utilização do S, querendo ou não, eu acabo entrando na letra Z também, ok? E aí vocês vão tirar dúvidas e a gente vai corrigir a outra página, que é a página 79, que foi passado para vocês também, ok? E a gente se vê aí numa próxima aula, numa próxima live.